Taesa ou MXRF11? Quem é que paga mais dividendos? E eu tenho certeza que você sabe que esses dois ativos são os dos mais queridinhos da bolsa. Se você tem o sonho de viver de dividendos, reinvestir seus dividendos, pagar todas as suas contas só com eles lá no futuro, tenho certeza que esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar em duas partes esse vídeo. Primeiro, quem é que paga mais dividendos, ações ou fundos imobiliários? E segundo, quem é que paga mais dividendos, Taesa ou MXRF11. Tudo que você precisa fazer é se inscrever no canal para não perder mais nenhum tipo de conteúdo como esse. E na hora que você vê que teve uma informação massa que você não sabia, deixa o like no vídeo, porque ajuda pra caramba pra gente entregar para mais pessoas. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP, sou analista de valores imobiliários CNPI. E esse aqui é o canal Seu Dividendo, onde a gente vai falar de tudo o que você precisa saber para você receber seus dividendos mês a mês e até chegar no ponto de viver só deles. E se você quiser saber mais do que só o conteúdo desses vídeos, faz o seguinte, me segue aqui no Instagram, que eu vou deixar aqui para vocês. Todos os dias eu tô respondendo caixinha de pergunta, falando com vocês no inbox, fazendo post lá todo dia, tem muito a te agregar lá também. E falando dessa comparação Taesa com MXRF11, como a gente falou, provavelmente um dos mais queridinhos pagadores de dividendos da bolsa, os dois, só que são dois ativos de classes diferentes. Uma é uma ação, sendo a Taesa, e outra é um fundo imobiliário, sendo o MXRF11. E com isso aqui já tem muita gente que pensa: ah, Felipe, se eu quero receber dividendos, meu irmão, é muito melhor investir em fundos imobiliários porque eles pagam ali todos os meses aquele dividendo, aquele aluguel pingando na conta, eu já sei quanto eu vou receber. E isso faz sentido. Se você parar para pensar, você é uma pessoa que tem boleto para pagar todo mês, aluguel chega todo mês, não é a cada trimestre não. Conta que você tem que pagar, escola de filho, faculdade, conta de luz, tudo isso chega todos os meses na sua conta e faz sentido você pensar que para receber dividendos é melhor receber todos os meses. E aí a gente já entra em questão. Fundo imobiliário paga todo mês e ações, a gente só tem 3 ações dentro das mais de 400 da Bolsa do Brasil que pagam dividendos recorrentes todos os meses. E eu já vou te adiantando que a Taesa não é uma delas. Se você quiser saber quais são as ações que pagam dividendos todos os meses, me conta aqui nos comentários que eu faço um vídeo só sobre isso. Na verdade, a maioria das ações das empresas da Bolsa, elas pagam dividendos a cada 3, 6 ou até 12 meses. Tem empresa, inclusive, que não tem período fixo para pagar dividendos. Às vezes ela paga 3 vezes no ano, às vezes paga só uma. Mas aí eu te convido a pensar junto comigo. Qual é a diferença de você receber R$1.000 por mês em dividendos ou R$12.000 no ano? Tudo que você vai precisar é de um pouquinho mais de organização financeira, mas cara, pega os 12.000 que você recebeu no ano, coloca tudo no Tesouro Selic e você vai retirando um pouquinho todos os meses para pagar todas as suas contas. Então essa história de receber dividendo todos os meses dos fundos imobiliários, por isso eles são melhores, isso não é um argumento válido, porque as ações, quando elas pagam tudo de uma vez, elas vão lá e pagam numa pancada só também, você recebe aquele dividendo muito maior. Então passa a pensar agora em dividendos por ano, que isso vai facilitar a tua vida. Sabendo que isso não é um grande argumento, então vamos de fato entender o que é um argumento então. Vamos parar para pensar. Tá, fundos imobiliários ou ações? Se essa história de pagar todo mês não é um argumento, como é que eu sei quem é melhor dos dois? E aí, se você pegar uma pessoa que está tentando responder isso muito diretamente, tem uma forma fácil de fazer isso. Simplesmente, você vai pegar a média do mercado e vai ver quem é que tem uma média maior de distribuição de dividendos. Os fundos imobiliários do Brasil ou as ações do Brasil? A gente consegue ver isso muito claramente por esse estudo da Economática que está aí na tela para vocês. Ele compara 3 linhas. A linha vermelha, que é a linha do IFIX, ou seja, os maiores e mais negociados fundos imobiliários do Brasil. A linha azul, que é a linha do Ibovespa, principal índice de ações do Brasil da gente aqui. E a linha verde, que é o IDIV, que aí sim é uma cesta com as maiores pagadoras de dividendos do Brasil. O que a gente percebe de cara é que a média da linha vermelha aqui na tela, ou seja, a média de dividendos pagos pelos fundos imobiliários, fica muito próximo na casa de 8% ao ano, enquanto o IDIV tem uma média de aproximadamente 7% ao ano e o Ibovespa muito próximo de 4% ao ano. Além disso, pelas flutuações, você vê que a linha vermelha tende a ficar acima das outras linhas na maioria das vezes. Ora, olhando só por essa imagem, você para e pensa, porra, então
fundos imobiliários pagam melhores dividendos do que ações. Mas aí você olha para esse outro gráfico aqui, desenvolvido lá pelo pessoal da XP, e você percebe que comparando o Ibovespa com o CDI e com o IFIX, nos últimos quase 10 anos, beleza que esse gráfico está desatualizado, aí falta uma parte de 2022, mas você vê que a linha preta, que é representada pelo Ibovespa, fica acima do IFIX por muitos momentos também. E num gráfico como esse aqui, o que é contado para traçar a linha do gráfico é tanto a valorização das ações com os fundos imobiliários, quanto o reinvestimento dos dividendos. É o que a gente chama de retorno total. Então, existe alguma coisa que mostra que, por mais que o dividendo atual dos fundos imobiliários normalmente seja mais alto, a valorização total dos ativos pode ficar muito próxima ou as ações passam muitas vezes. Então, para a gente entender quem é que rende mais, se é ações ou se é fundos imobiliários, a gente precisa lembrar o que é que está por trás de cada um desses ativos. Para isso, vamos olhar aqui para o MXRF, por exemplo. A gente abre aqui o último relatório gerencial do fundo e a gente vê que dentro da carteira do MXRF existe um monte de CRIs, que são basicamente títulos de renda fixa com remuneração pré-acordada antes do início. Então, por exemplo, ó, esse primeiro título aqui, da securitizadora Virgo, ele tem uma taxa de indexação de CDI mais 2,3%. E o vencimento desse título é somente lá em 2027. Ó. Ou seja, isso aqui está dizendo para mim que se o CDI for maior, a remuneração desse título vai ser mais alta. Se o CDI for menor, a remuneração vai ser mais baixa, mas esse 2,3 aqui ele é fixo. E isso acontece para todos os outros ativos do fundo, alguns como IPCA, outros como CDI. E aí, sabendo disso, fica mais fácil de entender esse gráfico aqui, ó, que mostra a distribuição do portfólio do MXRF por cada indexador. Então você vê que 48% do fundo hoje ele é alocado em IPCA mais 7,4%. Outros 35% do fundo é alocado em CDI mais 2,6%. Por que é que eu estou te mostrando tudo isso aqui? Porque para o dividendo do MXRF variar para cima ou para baixo, a gente depende que o IPCA ou o CDI variem. Afinal de contas, é isso que está por trás da carteira do fundo, como a gente acabou de ver. Beleza, entendido isso, vamos olhar para o caso da Taesa agora, que é a empresa, uma ação que a gente está olhando também em questão. Primeira coisa, a Taesa ela é uma transmissora de energia. Então ela tem linhas de transmissão de energia espalhadas pelo Brasil todo, como você consegue ver nessa imagem aqui. Além do que já está construído, já está sendo operado e gerando receita para a empresa, ela tem mais 1.700 quilômetros a serem construídos. Ou seja, são mais ou menos 12 mil que estão construídos e tem mais 1.700 que estão sendo construídos ali para aumentar a receita da empresa. E aí você vai olhar os resultados da própria empresa aqui e você vê, por exemplo, a geração de caixa medida pelo EBITDA, aumentando 32% nos últimos 12 meses. E o lucro líquido da empresa, que é de onde vem os dividendos, aumentando mais de 60% nos últimos 12 meses. Além disso, uma das grandes diferenças de ações de fundos imobiliários está aqui no endividamento. Enquanto que os fundos imobiliários não podem se endividar por legislação aqui no Brasil, as empresas podem muito tranquilamente. Então perceba que a Taesa tem uma dívida líquida aqui de mais ou menos 8 bi de reais. Quase 9 bi, na verdade, aqui no terceiro trimestre de 2022. E perceba que o custo dessa dívida é de 5,27%. Ou seja, é isso que a empresa desembolsa de juros para ter essa dívida. Só que o que é que acontece com a empresa com ação? Ela pega esse dinheiro que ela pegou emprestado e vai construir lá as linhas de transmissão dela. E aí você precisa lembrar que a margem líquida da Taesa é algo muito próximo a 60%. Ou seja, a cada 100 reais que ela faz em vendas da energia que ela transmite, 60 reais vira lucro líquido que depois vai virar dividendo. Aí para observar comigo, ela tem uma dívida lá pagando 5% de juros, ela pega esse capital, investe na operação dela e gera 60 reais com tudo que ela investe. Ganha 60, paga 5. Então uma dívida sendo bem controlada para uma empresa, ela faz com que a empresa se alavanque e pague cada vez mais dividendos, aumentando esses dividendos com o tempo. E isso é comprovado aqui nessa parte do site do RI da Taesa, onde eles falam que 50% de todo o lucro líquido vai ser sempre distribuído na forma de dividendos. Então, para você que é acionista, quanto maior a receita da empresa, quanto maior o lucro líquido, mais você vai receber em dividendos. E é isso que a empresa vem mostrando desde o histórico aqui de 2006, dessa mesma página, onde a gente vê tanto o lucro líquido crescendo, que é a barra azul escura, quanto a barra cinza, que são os dividendos distribuídos, crescendo ano após ano. Os americanos, eles faziam isso também? No caso das americanas, a margem líquida deles é tipo 1%. Então vende 100 reais, fica 1%. Fica R$1 de lucro líquido. Aí como é que tu vai distribuir dividendos em R$1 ali?
Varejo é muito apertado, sabe? Eu te mostrei isso tudo para você entender, mais uma vez, o que é que está por trás dos ativos que você escolhe e como é que eles se comportam. Porque, afinal de contas, é impossível comparar os dois e dizer quem é que paga mais. O que você percebeu aqui com essa demonstração é que ações, elas pagam um dividendo, às vezes, até menor hoje, mas ela tem um potencial de crescimento muito maior para o futuro. Enquanto que fundos imobiliários podem até te pagar um dividendo maior hoje, só que eles têm uma previsão de crescer menos no futuro. Afinal de contas, CDI e IPCA, que é o que regem os dividendos lá do MXRF11, eles vão variar, em alguns momentos vai ser pago mais, em alguns momentos menos. Enquanto a empresa está se endividando, aumentando sua operação, melhorando sua margem de lucro para conseguir melhorar seus resultados com o tempo. E a conclusão que fica é, não existe nem melhor nem pior, eles são completamente complementares. Fundos imobiliários são menos arriscados e pagam todo mês, ações são mais arriscadas, mas pagam mais e tendem a crescer mais no tempo. E aí agora vamos para o embate frente a frente, Taesa e MXRF, para ver quem é que está pagando mais dividendos mesmo. Você tem uma forma de responder isso muito rápido e fácil, que é somente olhar para o dividend yield de cada um dos ativos. Por essa imagem que está na tela, você vê que o MXRF11 está pagando algo muito próximo a 12% de dividendos nos últimos 12 meses, enquanto que a Taesa está pagando algo acima de 17% nos últimos 12 meses. Com esse número somente, fica até muito fácil de você fazer conta. Por exemplo, se você abre a calculadora do seu celular, do seu computador, você consegue fazer essa conta. Para o MXRF11, se você investe 50 mil reais, por exemplo, e ele pagou algo como 11,89% de dividendos, nos últimos 12 meses você recebeu 5.945 reais, o que dividido por 12 dá uma média ali de 495 reais por mês. Já para a Taesa, os mesmos 50 mil, fazendo a conta aqui com o 17,67% que a empresa pagou, foram R$ 8.800 de dividendos nos últimos 12 meses, o que dividido por 12 dá uma média de 736 por mês. Olhando por essa ótica apenas, aí você já chega e diz, ah não, Taesa pagou mais. Mas beleza, vamos prosseguir aqui e ter umas formas mais profundas de olhar para isso aqui. O que eu gosto de fazer é de olhar a média de dividendo pago nos últimos anos, tanto para empresas quanto para fundos imobiliários. Vamos observar qual é a média de dividendos distribuídos nos últimos 3 anos pela Taesa. Inclusive, essa métrica é a que eu uso para fazer a estratégia máquina de dividendos, que é a estratégia que eu criei aqui em parceria com o Clube do Valor, onde a gente compra as 10 ações que mais pagam dividendos na bolsa atualmente. No final desse vídeo, eu vou deixar um outro vídeo onde eu expliquei todo o funcionamento da máquina de dividendos e ainda te falei 3 ações que estão atualmente no ranking. Então fica até o fim se você quiser saber, porque vai valer a pena. E aí, olhando aqui no próprio ranking máquina de dividendos que foi divulgado nesse mês, a gente vê a Taesa ali com a média de dividend yield distribuído nos últimos 3 anos de 10,86%, o que é diferente do 17% que a gente acabou de olhar para os últimos 12 meses. Então, esse número aqui é muito mais justo. Isso coloca a Taesa, inclusive, em segunda colocada no meu ranking máquina de dividendos. E aí, comparando com o MXRF11, aqui pelo site Investidor 10, a gente vê que nos últimos 5 anos a média de pagamento de dividendos do MXRF é de 6,44%. E aí, mais uma vez, a Taesa bateu o MXRF nessa segunda métrica. Então a gente olhou dividendo pago nos últimos 12 meses e dividendo pago nos últimos anos, fazendo a média disso. Por último, vamos olhar uma métrica de, nos últimos 10 anos, considerando valorização do ativo e reinvestimento dos dividendos, quem rentabilizou mais o capital. E aí a gente consegue ver isso através desse gráfico que está aqui na tela para vocês, onde a gente vê que do início de 2013 para cá, quem investiu nas ações da Taesa rentabilizou quase 700% o seu capital, enquanto que o MXRF ficou em 43%. Então aqui a gente já vê uma diferença gritante, muito demonstrando essa capacidade de aumento de dividendos que a gente falou no começo do vídeo, a valorização das ações da Taesa com o tempo, como a gente falou, multiplicando por muito mais vezes o capital de quem investiu. Felipe, isso vai sempre acontecer comparando ações com fundos imobiliários? Óbvio que não, mas no exemplo que a gente trouxe para o vídeo, a diferença é bem discrepante. E aí, nos 3 argumentos que a gente trouxe, a Taesa bateu o MXRF. Mas eu preciso que você lembre que os 2 ativos têm riscos diferentes e eles podem ser complementares na sua carteira. E aí eu pergunto para você, comenta aqui comigo, você investe em algum dos 2? Investe nos 2? Esse vídeo te ajudou em alguma coisa na tua carteira de investimentos? Me conta aqui nos comentários. Eu vou deixar um vídeo aqui do lado onde eu explico para você todo o funcionamento da estratégia máquina de dividendos, te mostro 3 ações que eu tô comprando de dividendos nesse mês. Clica aqui para você continuar aprendendo, não esquece de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal Seu Dividendo para você não perder mais nenhum conteúdo que a gente vai trazer aqui. Te espero no próximo vídeo. Cheiro no coração.